E aí, Wilton? Muito bom, boa noite, coronel. Boa noite. Vou afastar um pouquinho aqui meu notebook. Fica melhor, eu acho. Vamos lá. Ok. Boa noite, senhores oficiais militares associados da Força Invicta. Estamos dando início à nossa terceira live e o tema de hoje é a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. E temos como convidado, palestrante convidado, a honra, o senhor coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Marcelo Martinez Hipólito. Senhor coronel, é uma honra imensa para a Força Invicta, seus 3.829 associados, representados na pessoa do nosso presidente da diretoria executiva, o Major Copérnico Mota. E estamos fazendo essas lives porque todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, a Força Invicta tem por hábito realizar reuniões nas suas regionais. Atualmente nós contamos, além da regional da capital e RMS, mais 9 regionais espalhadas pelo interior do estado. E como fomos surpreendidos com essa pandemia, as reuniões foram, por óbvio, suspensas. E para que os associados não ficassem sem ter esse contato mais próximo, mesmo que de forma virtual, para esclarecermos temas que já eram recorrentes e novos que têm surgido ao longo da pandemia, a diretoria executiva decidiu realizar diversas lives, né? A do senhor é a terceira, já tivemos mais 2 e estamos aí. Faria aqui um resumo, fiz um resumo aqui do currículo do senhor, porque se eu fosse ler o currículo completo do senhor, levaríamos aqui certamente 1/4 dessa live. Então, com a vênia do senhor, eu fiz aqui um pequeno resumo. O coronel Martinez, ele ingressou na reserva remunerada não tem nem 30 dias. Seja bem-vindo, coronel, Isso. ao grupo da reserva ativa, né? Nós somos da reserva ativa. Muito ativo. Então, o coronel, até recentemente, não vou aqui falar todas as funções que desempenhou, mas recentemente era o chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina e acumulava também a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, o CNCG. E também, e permanece nessa função, ele é o assessor especial do presidente da FENEM. A FENEM é a Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, que reúne 40 entidades de todo o Brasil. São entidades espalhadas nos seus 26 estados e Distrito Federal. E a Força Invicta é uma delas. E o senhor me corrija logo em seguida se eu estiver equivocado, somos mais de 66 mil oficiais militares fazendo parte, né, da FENEM. E a Força Invicta foi das pioneiras, né? Muito bem. Eu estou fazendo parte do time da Força Invicta tem pouco mais de um ano. Dia 16 de maio completou um ano que eu estou diretor jurídico na Força Invicta. Bacana. Então, lendo aqui o currículo do senhor, continuando, o coronel Martinez, ele é mestre em políticas públicas, especialista em gestão estratégica da segurança pública, bacharel em direito, especialista em direito penal e tem também o curso de polícia judicial na Guarda Civil da Espanha. Resumindo, é tutor da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, de 2007 até a presente data. Tem diversas honrarias. Coronel, o senhor está aqui, as honrarias do senhor. Eu vou colocar aqui uma que eu sei que o senhor deve ter em grande estima. O destaque, a medalha do mérito intelectual, Major Ildefonso Juvenal, da Polícia Militar de Santa Catarina. Creio eu que seja uma Isso, que seja uma das que o senhor tem mais estima. Não que não tenha de todas. O senhor tem honrarias da própria Polícia de Santa Catarina e de outras co-irmãs. Diversos artigos, coronel, diversos artigos, trabalhos técnicos publicados, participação em dezenas de congressos e conferências. Não vou aqui ler, eu vou deixar, porque o senhor já me disse que o tempo da nossa live é muito curto para o que o senhor tem para passar para os nossos associados. Então, eu vou deixar o senhor com eles. É um tema muito importante, é um tema que já é debatido há mais de uma década. É um tema em que algumas co-irmãs já executam, né, a lavratura do termo circunstanciado, mas não vou adiantar não, porque senão eu vou invadir a palestra do senhor. Tá ok. Major Wilson,
Major Copérnico, se estiver nos ouvindo, eu não sei dizer. Primeiro dizer que é uma honra, só um segundinho aqui, só ajeitar aqui é uma honra estar aqui só ajeitar aqui que eu fechei a janela, tudo aqui para... É uma honra estar aqui nessa live, é minha primeira live no Instagram. Eu não sou grande usuário do Instagram, então só ajeitar aqui. Abrir um pouquinho a janela. Ok. Eu não sou usuário continuado do Instagram, mas vamos tentar desenvolver. Bom, primeiro dizer que o Major Wilson marcou para a minha formação acadêmica, mas eu gostaria de dizer também que tem duas passagens minhas profissionais, meus 35 anos de serviço, três, né, que eu valorizo muito, que foi como comandante de companhia, por 2 vezes aqui em Florianópolis, e como comandante de batalhão. E digo que eu fui voluntário justamente nesses 2 comandos, 3 vezes, 3 comandos, justamente para unir a teoria com a prática. Eu acho que, para mim, tem um valor especial, você poder estudar muito e poder aplicar o que você efetivamente estuda. Então, essas 2 passagens marcaram muito minha vida, e um pouco mais recente, que o curso de Polícia Judicial na Guarda Civil da Espanha, né, uma polícia militar que realiza o ciclo completo de polícia. Foi muito importante por esse tema que eu tenho desenvolvido há muito tempo. Como é que chega esse termo circunstanciado para mim, esse tema? Por que já vi alguns comentando aqui, agradeço muito, não digo assim o deferimento, mas o reconhecimento dessa nossa luta, né? Fico muito feliz. Quando é que começa? Quando, em 1999, um delegado de polícia em Blumenau, na cidade de Blumenau, nossa famosa cidade alemã, da Oktoberfest, um cabo e um soldado, que fui conhecer só depois de muitos anos, um curso de sargento, eles são indiciados por usurpação de função pública, abuso de autoridade e mais alguma coisa, não lembro o quê. Justamente lavaram o TCO, em 1999, da Ambiental. Então, o comandante da Ambiental me procura e solicita apoio. Eu, primeiro-tenente Martins, trabalhando, então, no gabinete do Comando-Geral, resolvo impetrar um HC. Eu já tinha impetrado outros, mas não tinha assinado. Esse eu resolvi assinar. E acabou por questões processuais, eu impetrei na comarca de Blumenau, acabou subindo para o tribunal, e foi o primeiro julgado de um tribunal reconhecendo a competência de policiais militares para lavrar termo circunstanciado, que é um ponto também muito relevante, que a gente não pode falar de termo circunstanciado sem falar de ciclo completo de polícia, o que eu devo falar também aqui na nossa live. Então, eu sempre quando falo fico um pouco nervoso, desculpe. Que a gente não tem um domínio, sabe muita coisa pelos 35 anos, mas nunca tem um domínio de um tema. Isso é bom, a gente não pode ficar super seguro se não fala besteira. Tem que ter um certo nível de insegurança. E aí o Tribunal de Justiça, de maneira unânime, uma Câmara Criminal, concedeu o habeas corpus, né, para trancar o inquérito policial. Então começa lá, desde 1999, essa minha luta pelo TCO, que só veio se concretizar em 2007, quando a Ambiental continuou fazendo, desde 99, mas em 2007, quando o capitão Martins é instado pelo seu comandante, o comandante do 4º Batalhão, era comandante de companhia, o comandante chega e fala: Martins, lavra o TCO. Eu levei 3 meses até a preparação da tropa, sensibilização do judiciário, do Ministério Público, para começar a lavrar o TCO. E, em vez de ficar preso, eu acabou sendo expandido para o estado todo. E isso foi em janeiro, 15 de janeiro de 2007. 15 de janeiro de 2007 foi o primeiro TCO lavrado por um batalhão de polícia militar que ensejou a ampliação. Em dezembro de 2007, todo o estado lavrava. Tivemos algumas pendências, tal, que foram um pouquinho depois, mas desde final de 2007, toda a Polícia Militar lavra TCO. Desde 2007. E desde 2005, no final de 2005, e para minha felicidade, o batalhão que eu comandava, o 12º Batalhão, ele foi o batalhão escolhido de referência, ou o batalhão para o projeto piloto do PMSC Mobile. Tudo começa com o TCO. No 12º Batalhão eu era o comandante, não foi por acaso. Meu batalhão foi escolhido para começar o TCO lavrado em tablet. Hoje a tropa não quer mais tablet, quer smartphone. Cultura de smartphone. Tanto que nós conversamos, eu achei que eu vou
vou fazer a videoconferência, vou fazer a live no notebook. Não, no celular é melhor. E a tendência, o celular vai fazer tudo. A única pouca coisa que vai fazer tive a felicidade de dar uma palestra sobre o PMSC Mobile com alguns colegas de Santa Catarina, numa conferência nos Estados Unidos, em Rhode Island, Providence, sobre tecnologia voltada para o trabalho policial. E nós ficamos pasmos quando os americanos ficaram pasmos com nossa tecnologia. Nós estávamos muito à frente deles e, principalmente, eles não acreditavam no custo. Enquanto tinham muito parecido com o nosso, mas bem inferior no aspecto de rol de serviços oferecidos, eles tinham investido 500 milhões de dólares. O nosso de Santa Catarina foi aproximadamente 1,5 milhão de dólares. Eles não acreditavam que a gente tinha investido tão pouco, incluindo software e hardware, e conseguimos tanto, né, no smartphone. Bom, então fiz essa introdução, vou procurar ser rápido. Eu vou olhar aqui seguir uma transparência que eu uso aqui e a gente vai falando. Primeira coisa, vamos começar agora a entrar no tema especificamente. Primeiro, vou dar uma contextualizada do nosso estado. Santa Catarina, para quem não conhece, é um estado de 7 milhões de habitantes, não é dos mais populosos do Brasil, 95 mil quilômetros quadrados, bem menor que a Bahia, imagina deve ser um quarto do tamanho da Bahia, porque nós vamos discutir essa dimensão. Sim. Com 295 municípios. Nós somos muito fragmentados, né? Somos cerca de 10 mil policiais militares, mais cerca de 2 mil entre nativos convocados. Então, somos cerca de 12 mil. Nós colocamos mais ou menos 700 patrulhas por turno, todas as 700 com smartphone ou um tablet, a maioria hoje com smartphone, e todos lavam o tempo circunstanciado. Hoje, nós não temos na Polícia Militar um curso de lavratura do TCO, porque ele já é ministrado no curso de formação do soldado. Mais da metade da nossa corporação não conhece outro procedimento que não seja o tempo circunstanciado ou o boletim de ocorrência também lavado no local. Um caso de furto sem flagrante, o indivíduo não precisa ir na delegacia. O policial lavra tudo, apreende eventual objetos e ele mandamos eletronicamente para a delegacia. Foi conjuntamente. Bom, qual é o problema que nós tínhamos, né? Que era o grande problema? Que a Bahia, com certeza, pode dobrar esse problema. Eu trago, na minha transparência sempre, um exemplo de um TCO lavrado, um TCO ocorrido na cidade de Alfredo Wagner, que teria que ser lavrado em Lages. Uma viatura percorria 228 quilômetros. Tá? Para quê? Para levar um indivíduo que ia ser solto. Tá? E aqui deixei bem claro que nós não vamos vamos falar muito pouco sobre aspecto jurídico, né? Porque para nós o aspecto jurídico já está superado. Tá? Não vamos falar muito pouco nessa minha fala sobre aspectos jurídicos. Nós temos o aspecto da espera também. Né? É muito comum em polícia, com certeza na Bahia, né? Uma viatura ficar envolvida num TCO 12 horas, 18 horas. Né? Isso nós não temos mais aqui. E aí nós temos o problema da eficiência, né? O que acontece? Quando uma polícia como a nossa, o policial não é comprometido com a produção de provas. Então, os TCOs, em geral, eram muito mal lavrados. Né? E quando a gente reclama que a polícia prende, o judiciário solta, nós aqui em Santa Catarina questionamos. Será que nós não estamos prendendo mal? E aí o juiz também não consegue? Então, nós temos que ter o meia-culpa. Sim. A ineficiência é absurda. Eu trago alguns exemplos, né? Tentativa de homicídio de 2016, a Polícia Civil só compareceu ao local, e nós vamos falar sobre a estrutura, é fundamental, falou sobre a estrutura da Polícia Civil no nosso estado e no Brasil. Para terem uma noção, ela só foi no local em tentativa de homicídio, das vezes que foi acionada, 25,27% das vezes. Num total de 769 ocorrências de tentativa de homicídio em 2016, ela só compareceu 25,27%. Tá? Na Maria da Penha, de 5.337 ocorrências, tudo referente a 2016. E não melhorou muito, com certeza. De 5.337 ocorrências, ela só compareceu em 2,91% dos casos. Em roubo, dos 11.463 roubos registrados pelo 190, e eles acionados, só compareceram 4,92%.
dos casos. Vejam números irrisórios, né? Você vai dobrar o efetivo da Polícia Civil, vai produzir muito pouco efeito sobre esses números. O furto, de 24.580 ocorrências de furto, a Polícia Civil, uma vez acionada, só compareceu 3,07%. Né? E aí, o que nós temos? Nós temos, pelo nosso levantamento de Santa Catarina, e no Brasil não é muito diferente, que cerca de 80% dos crimes atendidos pelas polícias militares compõem o arsenal de infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, são delitos que podem ser resolvidos facilmente no local do crime, porque não são complexos. Se eventualmente surgir alguma complicação, por exemplo, turista, a Bahia, vamos falar por Salvador, vamos dar como exemplo, é uma região fortemente turística, como é Florianópolis. Sim. O que faz? Como regra, o nosso policial marca audiência na hora dos fatos, mas o turista ele não faz isso. O turista, sempre brincam, né? Que na teoria, a prática, na prática, a teoria é outra. Na verdade, a lei impediria lavrar o TCO, não, tem que ser um inquérito. Não, a gente, tudo de acordo com a comarca, o que faz? Quando é turista, você não marca audiência. Ele presta compromisso de comparecer ao juizado quando intimado para o fazer. A dupla vitimização, né? Nós temos inúmeros casos do Brasil afora do policial militar que foi prender alguém por infração penal de menor potencial ofensivo e aquela prisão resultou numa resistência com morte, num homicídio. E esse caso praticamente acabou em Santa Catarina, né? Caso de perturbação que resulta em crimes graves. Por quê? O policial militar aprende o som, interdita o estabelecimento e não precisa prender ninguém. O objetivo dele não é prender. O objetivo dele é que a tutela jurisdicional do Estado, a proteção jurídica do Estado, alcance o cidadão, a vítima. E isso, efetivamente, ele tem feito. É um efeito que não é estudado ainda, que é muito legal, eu percebi isso muito forte, tanto na companhia quanto no batalhão, é o efeito psicológico que provoca no autor do fato a marcação da audiência no local dos fatos. É impressionante o impacto psicológico que isso dá. Principalmente quando tem a apreensão de objetos, por exemplo, festas que o cara alugou um som profissional, e aí a gente apreendeu o som, e aí ele vem no quartel, vim buscar o som, não, está apreendido judicialmente. O senhor tem que ter autorização do juiz para poder liberar esse som. Tá? Os prós e os contras. Eu tinha no meu batalhão uma sala só com materiais apreendidos. Eventualmente, eu tinha que fazer uma filmagem para poder esvaziar um pouco o depósito de materiais apreendidos. Insisto, só para infrações penais de menor potencial ofensivo. Bom, recapitulando, eu acho relevante a Lei 9.099, que são os postulados dela, que, na sua quase totalidade, estão na própria Constituição Federal, lá no artigo 92, que é oralidade, simplicidade, autonomia processual e celeridade. Então, são aspectos que nós levamos muito a sério aqui em Santa Catarina. Tá? Eles são os aspectos que estão norteando todo o nosso atendimento nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Por isso que os senhores vão ver, desculpa a falta de brincadeira, agradecer muito aí quem está nos assistindo neste momento, né? Honra compartilhar um pouco desses meus 35 anos de experiência, né? Que a gente possa deixar um legado para o Brasil, deseja. Por isso aqui é nossa hora. Muito obrigado a todos que nos estão assistindo. Bom, então nós seguimos religiosamente esses postulados e por isso que nós conseguimos tantos avanços em Santa Catarina, por isso que nós somos tanto referência nacional quanto referência internacional. Tivemos muita resistência aqui, realmente, tanto da parte dos delegados da Polícia Civil, mas hoje já superado. Hoje, grande maioria, não vou dizer a totalidade, mas a quase totalidade dos delegados entendem que isso foi fundamental. Santa Catarina é uma das polícias que tem o maior índice de elucidação de homicídios no Brasil. Não temos a menor dúvida que justamente a diminuição desse fardo que era para as polícias civis e para a gente, pelo contrário, foi uma diminuição de fardo assumir essa responsabilidade, resultou em uma polícia civil mais produtiva para Santa Catarina, assim como também para a polícia militar.
que nós, com a Todo mundo falta de ganhou. tempo que nós tivemos, com a falta de recursos, nós vamos também focar para ações de prevenção. Depois eu vou falar para as senhoras e senhores como é absurdo, né, a diferença de tempo. Né? Então tivemos vários indiciamentos também, não foi fácil, resistências internas, hein? Policiais militares dizendo, pô, o que eu ganho isso? Não, não é que você ganha, é o que o cidadão ganha. É o que a segurança pública ganha. Isso que deve ser perguntado. Norteado. Veja, nós conseguimos reduzir. Quando o policial militar lavra, como é que na Bahia não deve ser muito diferente? O que eu vi também? A vítima é levada para a delegacia, se não tem plantão, só faz o BO, depois ela volta 4, 5 dias depois, ou uma semana, 2 semanas depois, para poder ser ouvida no TCO. Depois ela volta para a audiência no juizado especial criminal. Com o APM lavrando, todas essas 2 etapas anteriores são encerradas. É tudo direto para o juizado, tudo é encaminhado. Hoje, por conta da informatização, os erros praticamente zeraram. Porque o nosso sistema PMC Mobile ele tem mais de 5.000 amarras. Por exemplo, ele não deixa o policial militar... Está me vendo? Eu estou sim, A estou minha sim. imagem paralisou. Tá ok? Paralisou, mas estou ouvindo, estou ouvindo. Deu uma paralisada e a conexão, mas estamos ouvindo. Está voltando. Para o judiciário, tá ok? Ele não Tá passa ok. mais por esse ponto. E tem um aspecto que eu acabei de... de uso da força, caiu muito no nosso estado as denúncias por abuso. Porque se a pessoa não vai presa, eu não preciso usar força. Em geral, para vai presa, eu preciso usar força, ou levar para a delegacia. E aí não interessa o nome, alguns dizem, tem a prisão material, prisão formal, que é o delegado que faz. Não, nós entendemos que é uma restrição de liberdade, né? Essa condução coercitiva. Se você não precisa da condução coercitiva, você fatalmente não terá o uso da força. Não tendo o uso da força, é praticamente zero a possibilidade de abuso de autoridade. Bom, desde 1999 são mais de 500 mil TCOs lavrados em Santa Catarina. Hoje nós estamos lavrando uma média de 40 mil TCOs por ano. Tem baixa para diligência? Tem. Há o decreto 660 de dezembro de 2007, que prevê que diligências a Polícia Civil cumpre. Porém, muitas comarcas, como era a comarca do batalhão que eu comandei, que o juiz, tanto o juiz quanto o promotor, preferiam devolver para a Polícia Militar, para fazer eventuais diligências no TCO, ok? Não, se ele entende, por exemplo, que não era lesão corporal, precisa de diligência para uma tentativa de homicídio, ok? Aí tudo bem, aí ele vai mandar para a Polícia Civil, que aí demanda inquérito, questões mais complexas, mas quando são questões bem simples, em geral, no Camboriú, o promotor e o juiz pediam para que voltasse ao batalhão. Um batalhão que lavrava aí 1.700, 2.000 TCOs por ano, eu tinha uma inquirição por semana. Isso não era nada demais, que a minha corregedoria do batalhão já fazia essa inquirição, eu não cria uma estrutura. Aliás, não temos estrutura cartorária. Né? A tendência muito forte é justamente que a gente não passe nem mais pelo batalhão, que juntar o laudo de constatação da droga, juntar o laudo de exaustrais, para poder escanear e mandar para o judiciário. Nós acreditamos muito aqui em Santa Catarina que muito em breve o TCO administrativa, somente para controle, para verificação, mas quem delibera se lavra ou não o TCO é qualquer policial militar na rua, não precisa pedir autorização. Trabalha mais ou menos para entenderem como é a lavratura do auto de infração. Né? Também o policial não pode, o comando não pode arquivar. E aí nós temos alguns marcos aqui da expansão. Né? Vou ressaltar que em 99 nós começamos a lavrar na ambiental, só em crimes ambientais. Em 2003, o pelotão de Pomerode, que é a nossa cidade mais alemã, mais famosa é Blumenau, mas Pomerode começou a lavrar o TCO só nos crimes de trânsito. Em 2007, a segunda companhia do 4º Batalhão, que eu era o comandante, começou
a lavrar. Em fevereiro de 2007, o Comando Geral resolve expandir para todo o Estado. Nós começamos a expansão pela rodoviária estadual e de maio a setembro de 2007 foi expandido para todo o Estado. Em maio de 95, 2015, que eu já falei, nós começamos a fratura do termo circunstanciado de ocorrência. Quais eram? Aí nós temos os nossos objetivos pretendidos, mas vou ressaltar que todos eles foram plenamente atingidos, que é o atendimento ao cidadão no local da infração e redução da sensação de impunidade, celeridade do desfecho dos atendimentos policiais e redução do tempo de envolvimento das partes policiais de ocorrências, manutenção do aparato policial na área de atuação. O policial não precisa ir para outra cidade, a única viatura ir para outra cidade a 100, 200 quilômetros, né, para lavar um TCO. Menor traumatização no atendimento de ocorrências, liberação do efetivo da Polícia Civil para centrar esforços na apuração, isso nós acreditamos que aconteceu efetivamente, diminuição do uso da força no atendimento às ocorrências e liberação, tempo para que os policiais militares tenham tempo para focar muito mais em ações de prevenção. Nós temos 2008 o julgamento do STF na DI 2862, 2006, que questionava a competência da Polícia Militar de São Paulo para lavrar o TCO. O STF não entrou no mérito, não conheceu, e alguns ministros se manifestaram favorável no mérito, na sua votação. Nós tivemos em 2008 o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, dizendo que a PMSC pode lavar o TCO. Nós tivemos em 2014, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso da Rodoviária Federal, dizendo que pode lavar o TCO, Polícia Rodoviária Federal, e, por extensão, os policiais militares. Em 2017, nós tivemos também uma posição favorável do STF relativa ao TCO de Sergipe, né, que a Associação dos Delegados, não lembro se foi de Sergipe, instigou a ministra Carmen Lúcia a respeito de um julgado do Paraná, que dizia que eles entendiam dizia que a Polícia Militar não poderia lavrar TCO. E a ministra Carmen Lúcia disse que não, aquele julgado não se refere a isso, do Paraná. E em outubro de 2020, recentemente, né, outubro de 2019, o STF declara em ação direta de constitucionalidade que o decreto 660 de Santa Catarina não atenta contra a Constituição Federal. O plenário do Supremo, de maneira que dizer que a PM pode lavrar o TCO, interpretando o artigo 69 da 999, não é caso de constitucionalidade, se for o caso de ilegalidade. Portanto, não foi conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa premissa desde o início foi lavrar sobre o capô da viatura, isso tem continuado, né? Com muita dificuldade no início, porque eram basicamente formulários, enviado ao GCRIM com o menor tempo possível, né? O que ocorre? Eu não tenho que mandar no dia seguinte. Por quê? O tempo depende de comarca para comarca. Para que eu mandar no dia seguinte se a audiência é só daqui a 3 meses? Então, a pressa vai de acordo com a pauta do juiz, né? Então, tem comarcas que é 6 meses, tem comarcas que é 2 semanas. E a pressa do encaminhamento vai ser de acordo com a... Mas, em geral, nós não temos papéis nos setores responsáveis pela lavratura do TCO. Até porque não temos mais. Bom, já que tinham muitos, eu acredito que muitos dos policiais militares dos 12 estados que lavram TCO, hoje são 12 estados no Brasil, talvez alguns 12 estados, temores que não são superados. Primeiro, que o cidadão estará sujeito a arbitrariedade diminuíram. Vejam, se ele lavrou TC e não poderia, ele errou para menos. Tá? Cartorizar PM. Não foi cartorizado. Pelo contrário, informatizamos tudo. Não. A tecnologia favoreceu muito isso. Praticamente zero a possibilidade de erros. Os PMs não têm conhecimento jurídico. Isso é algo que se plantou do monopólio do delegado de polícia como intérprete da lei penal.
Tá? Isso não se sustenta. Primeiro, assim, ó, nós, agentes públicos, em geral, não só policiais militares, somos regidos pelo princípio da legalidade. Todo servidor público, todo agente público tem que ter conhecimento jurídico. Ele tem que interpretar a lei. Ora, se nós achamos que o nosso policial militar pode ir para a rua prender, quem pode o mais, pode o menos. Se ele está habilitado a prender, ele está habilitado a lavar um TCO, que é por casos menos complexos, são casos menos graves e que não redundam em prisão. Então, esse é um argumento que não se sustenta, né, em absoluto. Mais burocracia e menos PMs na rua. Pelo contrário, isso é fácil de ser provado, né? O TCO, como ele é feito na rua, ele mantém o policial militar na rua. Tá? Por exemplo, com a informatização, nós liberamos um batalhão para as ruas. Né? Nós não temos mais. A qualidade das informações também colhidas ficaram muito melhores, fantasticamente melhores. E aí o PMSC Mobile, que eu já falei, é um aplicativo mais de equipamento, o principal instrumento é esse aplicativo. É uma empresa terceirizada que nós contratamos, que ela desenvolveu esse produto para a gente. Ele é formado por 2 plataformas, hoje 3, né? PMSC Mobile, onde faz toda a atividade da Polícia Militar é lavrada. Eu sugiro que procure na internet, tem vídeos, tem até palestras minhas sobre o PMSC Mobile, para verem a quantidade de serviços que ele presta. Eu queria... Ele tem também o PMSC Gestão, que os gestores, sargentos e oficiais têm na palma da mão uma sala de situação, onde ele gere todas as viaturas, todas as ocorrências na ferramenta fantástica, né? Que ele usa um monitoramento 2 celulares, 2 tablets, então não precisa pagar um serviço... É um serviço gratuito, né, que já vem no próprio celular e na conta. Né? Para ter uma ideia, nós estamos pagando a conta da internet de cada tablet, o smartphone, o chip, em torno de R$40. Isso não é nada. É muito barato, pelo benefício que ele traga. E aí, o que essa tecnologia faz? Registro de ocorrência, registro de ordem pública. Nós substituímos 12 formulários que o policial levava na rua para trabalhar. Os autos de infração de trânsito, o policial levava em média 10 minutos para lavar. Hoje está levando em média 1 minuto para lavar o auto de infração. Só para ver, porque ele bota a placa do veículo, já puxa todos os dados, o endereço já é georreferenciado, praticamente zerou os erros de autos de infração. E o tempo já está se esgotando. Alguns exemplos que eu trouxe aqui, de 2016 também, comparando com a Polícia Militar de São Paulo. Acidente de trânsito com vítima, Polícia Militar de São Paulo, 2 horas e 45 minutos. O tempo expendido pela viatura PM, ok? Quanto tempo ela fica imobilizada? São Paulo, acidente de trânsito com vítima, 2 horas e 45 minutos. Santa Catarina, 48 minutos. Isso. Acidente de trânsito sem vítimas, São Paulo, 1 hora e 25. Santa Catarina, PMSC, 35 minutos. Perturbação do trabalho do sossego alheio, são 30 minutos. Santa Catarina, 22 minutos. Ameaça, 3 horas e 30 minutos. Santa Catarina, 32 minutos. Ok? Tempo médio que nós perdemos quando vamos para uma delegacia de polícia, 3 horas e 47 minutos. Quando resolvemos o local, 32 minutos. O que revolucionou esse tempo? Na verdade, não foi a tecnologia. E eu trago um exemplo aqui, mais ou menos um exemplo que, quando nós trabalhávamos como meia polícia, nós despendíamos, em média, 3 horas por cada ocorrência. Quando nós passamos a uma polícia sem completo, ou seja, lavrar o TCO mesmo com formulário de papel, nós baixamos de 3 horas para apenas 50 minutos. E quando nós passamos a usar a tecnologia, nós baixamos de 50 minutos para 30 minutos. Então, vejo que o ganho maior não é na adoção da tecnologia, nesse caso, mas justamente na mudança de processo. Né? Eu tenho aqui, pena que no Instagram não dá para mostrar, mas eu tenho vários exemplos aqui da nossa tela do Copom, da Centro de Operações, de ocorrência, por exemplo, de porte de drogas, que o policial me deu só 5 minutos na ocorrência. E na Bahia, concorda? Uma ocorrência Concordo. dessas, só na delegacia vai levar 2 horas. Coronel, um minutinho só, por favor. João. Perdão.
Pois não. O senhor tem como usar o fone? Tem alguns associados que estão questionando aí o áudio. O senhor tem um fone aí? Não, para... Não. Tenho. Não, me dá só um minutinho, então. Peraí. Tranquilo, tranquilo. Um minuto. Tranquilo. Enquanto o coronel não retorna, né, for buscar o fone, eu gostaria aqui de deixar uns abraços para algumas pessoas que eu vi adentrando a live. Os nossos advogados fazem parte do time, doutor Kleber, doutor Ismael Pedrosa, doutora Jaqueline Salles. Também temos vi aqui os amigos Amber e Carlos Ronaldo Santos, assistindo a live lá direto dos Estados Unidos. Vi adentrar aqui o Tenente Coronel Hilberto Rego, presidente do CONDEL. O senhor Coronel Marlon Teza, presidente da FENEM, que estaremos juntos na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Temos também aqui, que eu detectei, Coronel Edmilson Tavares, né, através do qual eu cumprimento toda a diretoria executiva. Voltando aí. Agora acho que vai melhorar um pouquinho, Coronel. Tá me ouvindo? Sem som. Melhorou sem ou não? Som. Agora tá com som. Com som. Tá com som? Agora Ok. tá ok. Tá com som. Tá bom okay. o som? Ótimo. Tá ok. Limpo. Tá Limpo. Legal. Peguei com a esposa aqui, rápido. Senhoras e senhores que estão ouvindo, olha, a minha esposa me chamou a atenção, está me assistindo. Você está falando muito rápido. E queria esclarecer que eu sou carioca de nascimento, vascaíno, peço perdão, mas eu fui criado em Santa Catarina. Uma característica do manezinho é falar rápido. Como tem muita coisa para falar, então eu peço mil desculpas mesmo, tá? E eu já fiz a apresentação dessa em 10 minutos na Câmara dos Deputados, né? E a gente procura se adaptar, mas eu já estou terminando. Peço mil desculpas, mas fica aberto para perguntas ao final. Vamos investir bastante na pergunta. Eu já estou encerrando. Tá, então, tá bom agora? Tá ótimo? Tá ótimo. Aprendendo, né? Aprendendo, que bom. Então, assim, situações de porte de droga flagrante de apenas 5 minutos. Por quê? Quando se gera a ocorrência no 190, já vem todos os dados daquela pessoa, do endereço, do histórico, e o policial militar recebe tudo aquilo num tablet de smartphone. Por isso os 5 minutos, entendem? Então ele só tem que marcar audiência, está tudo ali, é muito fácil, é tudo... O hábito faz um monge, né? Principalmente essa garotada de 25, 26, até 30 anos. Nossa, eles deitam e rolam na tecnologia muito rápido. Além do fato que o próprio histórico, eles não precisam nem digitar, eles podem falar e o próprio software transforma em palavras escritas, né? E alguns números, vejam, depois de 2014 a 2017, nós pulamos de 253 mil BOs para 321 mil, apesar do efetivo ter diminuído. Nós chamamos tudo BO. Aí tem o BO TCO e o BO comunicação de ocorrência. Os TCOs nós pulamos em 2014 de 33 mil para 49 mil TCOs. Então a tecnologia deu uma eficiência muito maior para o policial militar. E o que nós ainda estamos, infelizmente, ainda somos ainda únicos no Brasil, é justamente nós fazemos o exame de constatação da droga no local. O policial militar, ele já faz o laudo na hora. Isso foi um convênio que retirou simplesmente 14 mil exames do nosso Instituto Geral de Perícias. Para a Polícia Militar foi uma demanda a mais? Não, pelo contrário. Uma economia fantástica, porque o pessoal do interior tinha que mandar pelo correio. Às vezes, o que acontecia? Como o porte de drogas, muitos juízes entendem que nem é crime, só junta a turma, faz uma palestra. Raramente, é muito raro, a não ser quando associado a um outro crime, mas mesmo assim o porte não há previsão de pena privativa de liberdade, raramente esse laudo servia para alguma coisa. Então, pelo menos a gente faz muito barato, com 8 mil reais aproximadamente. O Instituto Geral de Perícia nos ensinou, deu curso para o nosso pessoal a fazer o reagente, o principal reagente que é para cocaína e algumas outras drogas, e inclusive reconhecimento aí, não por reagente, mas por tato, por odor da maconha, e nós tiramos, para a gente não foi nenhum fardo, mas para a polícia científica foi um fardo gigantesco, foram 14 mil exames por ano.
E aí, de novo, eles podem se concentrar naquilo que é mais importante, dos homicídios, dos roubos, dos crimes relevantes. Deixa eu só acertar aqui. Ok. E aqui alguns resultados, né, que isso foi do ano retrasado, isso já aumentou muito mais, né? Ganhamos mais de 750 mil horas de policiamento, poupamos mais de 65 mil plantões de 12 horas, representando mais de 87 anos fora das delegacias de polícia, economizando mais de 2 milhões de reais só em combustível. Um exemplo de agilidade quando nós informatizamos, né? A redução de 50 para 30 minutos, ou seja, duplicamos quase a nossa capacidade de atendimento, sem falar na mudança de processo, e a redução do papel. Tá? 50 BOs antes custavam R$ 23,20, passaram a custar os TCOs R$ 1,60, de R$ 23,20 caiu para R$ 1,60. Ganhamos o efetivo de um batalhão, porque acabou, não tem mais digitador em quartel, não precisa mais digitar. E alguns resultados obtidos, que fica ruim eu falar, me elogiar, né? Isso não pega muito bem, às vezes falo, né? Mas o PMC Mobile, ou seja, o TCO ganhou o Prêmio Excelência Governo Eletrônico, EGOV 2016, ganhou o 21º concurso de inovação do setor público da Escola Nacional de Administração Pública, em 2017. Em 2018, nós fomos selecionados, que eu fui um dos palestrantes também, tive essa honra, na IACP Technology Conference, a conferência de tecnologia voltada para o serviço policial em 2018, e que para mim foi a cereja do bolo, nós ganhamos a primeira edição do Prêmio FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, em 2018, justamente o TCO eletrônico, na modalidade Operadores do Direito, tá? Primeira edição do FONAGE, nós fomos agraciados com o prêmio, né? Da categoria Operadores do Sistema de Juizados Especiais, dos Juizados Especiais, que foi... A entrega foi no Rio de Janeiro, a entrega, mas o anúncio foi antes, foi o Rondônia ou Amapá, não sei onde foi especificamente, mas a entrega foi no Rio de Janeiro. Bom, no Brasil, como eu falei, são 12 polícias militares que estão lavrando o TCO. Nós temos, acho que hoje estão lavrando mais TCO, temos um levantamento do ano passado, 2019, a PM de Santa Catarina lavrou 43 mil TCOs, a PM de Minas, que é muito maior do que a nossa, mas eles estão ainda não, por exemplo, não estavam fazendo em Belo Horizonte, não sei se já começaram a fazer. Eles lavraram 41 mil TCOs. A Brigada Militar, 38 mil, ela é bem maior que Santa Catarina, mas eu imagino que a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tenha feito menos porque eles ainda estão no papel. Eles não estão usando tecnologia. Paraná, 19 mil, então vejo os números são gigantescos, né? Para dizer, que alguns dizem, não está funcionando. Pô, se não estivesse funcionando, não estariam produzindo esses números, né? São números absurdos, né? Com certeza. E aí, pena que a gente não tem mais tempo, mas eu sugiro aqui, então, para a Força Invicta, tá? Eu vou encerrar o tempo por aqui, que a gente, de repente, eu faça uma live só sobre o ciclo completo de polícia. Aí eu não falo mais sobre TCO. Tá? Fica aí a sugestão, sim. Porque senão ainda teria que falar. Eu tenho poucas. Mas só para encerrar, só para ter uma ideia, até para fazer valer o meu curso de Polícia Judicial na Espanha, eu compartilhar com os senhores essa experiência. Só para terem isso, eu constatei em loco e vi em livros também, 13% é a média internacional de pessoal na função de polícia judiciária no mundo. Tá? Na Espanha gira em torno de 7%. A média no Brasil é de 25%. Ou seja, a Polícia Civil no Brasil ela tem o dobro da média mundial. O dobro. Por quê? É um modelo que é muito ineficiente. Então, fica aí a instigação, a sugestão para que a gente faça uma live especificamente só sobre o ciclo completo de polícia. E assim, deixa eu ver se eu tenho aqui os números. Na Espanha são 12%, na Itália 6,7%, e na França 12,8%. No Brasil 25%. Tá? E é um tema bem bacana. Eu agradeço a todos, né, e fico à disposição para as perguntas. Senhor Coronel, eu tinha aqui já pautado algumas perguntas, mas o senhor respondeu praticamente todas. Né? Todas. Obrigado. Eu só vou aqui fazer algumas, mesmo o senhor tendo abordado, e também eu anotei aqui uma ou duas aqui de associados, comentários, né?
Tem comentário e tem uma pergunta também. Somente porque alguns, né, entraram, saíram, então não sei Sim, se sim. nesse momento, os que agora estão presentes estavam no momento que o senhor falou. Então, basicamente, qual argumento o senhor utilizaria para vencer, né? Ou seja, o senhor, eu digo, estando numa PM onde há uma resistência para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência e, notadamente, uma resistência por conta da Polícia Judiciária, por conta dos delegados. Qual seria o argumento que o senhor utilizaria para demover isso? É justamente que a PM lavrando o termo circunstanciado de ocorrência libera-os de uma polícia cartorária, que eles mesmos aceitam, admitem isso, que são muito críticos a esse respeito. Né? E Santa Catarina é um exemplo disso. Né? As delegacias estão podendo se encolher. Hoje, para ter uma ideia, junto com tecnologia, né, isso é fundamental, da totalidade de boletins de ocorrência aqui é integrado, tá? O sistema é integrado. Ninguém é dono da base de dados. Cada um colabora, cada um tem acesso à sua área específica. 1/3 dos BOs são lavrados nas viaturas PMs, 1/3 na delegacia virtual e 1/3 no balcão de delegacia. Hoje, o balcão de delegacia só atende 1/3. Então, a Polícia Civil está pouco focando hoje, e o balcão de delegacia não é o principal serviço dela. Ela está focando muito mais no principal serviço, que é o que é? Que é a investigação policial. Então, esse é o maior argumento. Não tem argumento, acho que, mais forte, mais poderoso, e no sentido, inclusive, de impingir às polícias militares um respeito a uma autoridade maior, né? À medida que eles são muito mais efetivos na produção de resultados. E eu não tenho a menor dúvida, tenho essa convicção. Qual a análise efetiva da prestação dos serviços jurisdicionais nos estados em que o TCO foi implementado? Então, qual é a análise que é feita a partir daqueles estados, nos 12 estados, em que a PM hoje lavra o TCO? Qual é a avaliação? Olha, eu acompanhei praticamente todas as polícias militares do Brasil que começaram, né? Principalmente nos últimos anos, onde aumentou mais. Goiás, Minas Gerais, eu fui lá palestrar 1 ou 2 vezes. Rondônia, tivemos lá na abertura. No Piauí, estive lá também palestrando. Todos eles, principalmente quando a gente fala com promotores e juízes, todos ficam muito encantados, né? Porque uma característica nossa dos militares é fazer a coisa bem feita. E o que a gente faz, o nosso sistema faz? Ele parametriza muito de forma que oriente bem o policial a não errar. Qual é a dificuldade que nós temos ainda em Santa Catarina e em todo o Brasil? É justamente a falta de integração com o judiciário. Assim como nas prisões, nós não temos o feedback do nosso trabalho, é muito difícil fazer. Os feedbacks informais que nós temos são sempre ótimos, de todas as polícias militares, de todos, em relação ao Judiciário e Ministério Público. Tá? Eu não lembro, lógico, nós tivemos aqui reclamações pontuais, culpa do nosso efetivo, mas, de forma geral, tanto o Ministério Público como o Judiciário têm ficado muito satisfeitos com o nosso trabalho. A população Perfeito. É meio complicado, porque se eu vou entrevistar quem? O autor do fato? Ele não está satisfeito. E essas pesquisas do nosso trabalho são bem complicadas, porque é o seguinte, a pessoa, por exemplo, vai querer, a PM chegou lá e liberou, não prendeu. Então, a eventual pesquisa de satisfação pode ser um tiro pela culatra. Sim. Tá? Aí chega na audiência preliminar, vai dizer, poxa, só pagou cesta básica? Ou fez o servicinho? Eu queria que ele ficasse preso, que assim todo mundo, né? Sim. Não satisfaz o sentimento de vingança. Então, sim. do ponto de vista para a gente produzir pesquisa, é muito complicado. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, há uns meses atrás, alguns estudantes de ensino da Faculdade de Gestão Pública, de Administração Pública, se não me engano, que fizeram um estudo aqui no TCO. Foi um artigo bacana, tal, mas fizeram não pesquisa quantitativa, mas pesquisa qualitativa. Né? Foram conversar com o promotor, com o juiz, foi um artigo muito bacana, que está no Cielo, está na publicação científica Cielo. Então foram lá, foram umas alunas de graduação, orientadas por uma doutora ou doutoranda da Fundação Getúlio Vargas, que produziram esse material. Mas é bem complicado em termos de efetividade. Mas o retorno tem sido muito bom. Já houve algum registro eu falo por conta do autor, né? Do autor do crime de menor potencial ofensivo.
de algum abuso de autoridade por conta do PM ter lavrado o termo circunstanciado de ocorrência? Cara, olha, eu nunca tive notícia, duas notícias que eu nunca tive no Brasil, nesses anos aí que eu acho que uns 10 anos essa luta no Brasil, né? No Brasil deve ter menos, uns 7 anos por aí. Nunca ouvi notícia. Primeiro, que algum policial militar tenha sido denunciado por lavrar TCO. Não teve nenhum caso. Tá? Teve muitos casos de PMs indiciados, como teve em Santa Catarina, mas nenhum caso no Brasil o promotor chegou a sequer denunciar por abuso de autoridade. E outra, pensa bem assim, ó, não tem nem lógica. Abuso de autoridade por soltar? Por isso que eu nunca ouvi falar. Essa pergunta foi surgida também numa palestra que eu dei. Eu não consigo vislumbrar um abuso de autoridade por soltar. Sim, sim. Tá? Entende? Sim. Entende qual é a lógica? Pô, se você errou soltando algo que aparentemente não é grave. Tá? E se for, vai ter erros? Vai, mas uma polícia que lavra 40 mil TCOs por ano não vai ter erro? Vai, assim como a Polícia Civil tem. Tá? É natural, mas lógico, quem é contra pega aquele caso e faz um barulhão, né? Normal. Nós temos que saber lidar com isso, né? E outra coisa que eu acabei não falando, que permite falar um receio, que são as drogas apreendidas. Ressaltando que são drogas apreendidas em porte de drogas. Quando chega um volume razoável, meio quilo, 1 quilo, sempre volumes pequenos num período, né? Porque você apreende gramas. O que faz? Um policial, o batalhão, companhia, pelotão, faz um termo de incineração, encaminha para o juiz e está registrado. Está incinerada a droga e fechou. Não tem uma burocraciazinha ali da justiça para ter o controle, mas é bem tranquilo. Coronel, vou aqui fazer alusão a alguns comentários aqui e fazer mais 2 perguntas, que o nosso tempo está se esgotando antes que a live se encerre. Aqui o Instagram não avisa, né? Ele, quando dá os 60 minutos, ele encerra. Mas ele faz aqui... Pelo meu relógio, temos 7 minutos. 7 minutos, então vamos lá. Aqui tem um associado, esqueci de anotar o nome, ele perguntou aqui se não poderia ser trazida essa palestra aqui para presencialmente. Já estava no plano e, inclusive, eu aviso que o Coronel Martins já fez algumas palestras aqui. Duas vezes para 70 aspirantes e também na Força Invicta também. Isso. Não, estou à disposição, será uma honra. Quando acabar essa pandemia, porque nós estamos limitados, né? Quando acabar a pandemia, traremos o senhor para poder fazer uma super palestra do ciclo completo, inclusive. Né? Legal. Completo. Outro detalhe, a preocupação muito dos associados como um todo por óbvio, se uma PM que vem implementar o TCO vai primar pela capacitação. Então vai haver a capacitação anterior do PM para poder, né, do militar estadual, para depois colocá-lo para poder fazer a lavratura. Para a unidade implementar o TCO, havia 2 requisitos a cumprir. Primeiro, capacitar a tropa. Sim. Aí nós usamos toda a nossa estrutura militar. Batalhão treina companhia treina pelotão treina grupo, entende? Uhum. Para poder treinar rápido. Sim. Polícia grande tem que ser. E o segundo aspecto é o seguinte, tinha que conversar com o Judiciário e o Ministério Público para acertar a questão de agenda, tudo mais. Então, esses 2 eram requisitos fundamentais, ok? Lógico, nós tivemos cidade, Blumenau ficou 1 ano, o juiz anulando nossos TCOs e mandando fazer tudo de novo, até que ele desistiu. E vencemos. Pelo cansaço. Foi pelo cansaço. Ele ficou 1 ano anulando TCOs do comandante do batalhão. Mandava ele anular, mandava a Polícia Civil fazer tudo de novo, que é um negócio insano. Não tem porquê. Porque o depoimento que vale é em juízo, pô. Para que repetir o depoimento policial? O senhor já falou aqui por 2 oportunidades, mas vou perguntar aqui para poder aqueles que estão presentes e não tiveram oportunidade de ouvir o senhor falando, certo? Sim. Então perguntarei. Primeiro, o senhor fez aí uma comparação estatística 2 horas, a comparação da PM de Santa Catarina que lavra o TCO e a PM de São Paulo que não lavra. Isso. E os tempos que o senhor colocou é da capital, né? É da capital. Porque no interior é maior ainda. Não, muito maior. 8, 10, 12 horas. Não, quer ver o pessoal da rodoviária, tanto da Bahia, da PM rodoviária. Sim. Um TCO de 8, 10 horas é fichinha. Fora que aqui a Bahia, salvo engano, me corrijam depois, somos 417 municípios. 417. Mas então, o estado deve ser 3, 4 vezes maior que o nosso, por aí. Sim, com certeza. E digamos, e tem, como o senhor, em todo lugar tem município, tem cidades que tem uma única guarnição.
Se essa Sim, única guarnição deslocar 200 quilômetros para chegar numa cidade onde há o plantão, está o plantão, e depois mais 200 quilômetros retornando, fora o tempo da lavratura, são 8, 10, 12 horas que a cidade fica sem guarnição. Me permite? Eu vou Sim. tentar contar em 30 segundos um caso de Santa Catarina. Certo. Polícia Federal fazendo campana para traficante de drogas no campus do Centro de Filosofias e Humanas da Universidade Federal. Ok? Viram 2 maconheirinhos, resolveram prender os 2 maconheiros. Para quê? Tinha um congresso lá de bolivarianos, não sei o quê, cercaram os policiais federais, eles... porte de droga, tá? A PM foi chamada, os policiais federais falaram, não, tem que levar para a delegacia para lavar o TCO lá. E a PM sugeriu, não, a gente pode fazer no local. Mas como assim fazer no local? A gente faz, libera as partes, está resolvido. Não, tem que ir para a delegacia. Resultado, carro da Polícia Federal virado, incendiado, documentos roubados, da segurança da Universidade Federal também roubado. No final, 40 pessoas denunciadas, gestores de ensino, conseguiram levar o cara. A tropa de choque teve que atuar, jogou granada de efeito moral, tudo mais. Levaram os 2 maconheiros para a delegacia para serem soltos em seguida, da Federal. Entende? Agora, entendo. O senhor vai ter 60 segundos para responder aqui agora essa pergunta. Pois não. Antes, eu mando um abraço, minha continência ao Coronel Roberto Guimarães, comandante, o senhor que sempre foi um excelente comandante. O senhor poderia, em 60 segundos, resumir pontos positivos e pontos negativos da lavratura do TCO pela PM? Olha, pontos negativos nós não conseguimos detectar ainda. Teve no início que o que foi? Que o policial militar, nós tivemos alguns casos de corrupção, que ele passou a perceber que ele tinha poder sobre o input do sistema. Quem controla, quem vai preso é o policial na ponta. E ele percebeu isso na lavratura do TCO. Então tivemos alguns casos de corrupção com o jogo do bicho. Como um ex-secretário nacional de Segurança Pública falava, pequenos delitos, grandes negócios. Sim. Né? Então foi o único caso, mas foi inicial. Depois houve ajuste e tudo mais, porque na verdade esse poder o policial já tem. Ele que decide se leva para a delegacia ou não, só que ele passou a perceber. E aí gerou alguma corrupção. Mas junto a isso, o reloginho está ali em cima, 1 minuto e 41 segundos. O reloginho. Então, assim, pontos positivos, todos eu acho que eu já passei para os senhores. Economia de combustível, economia de pessoal, diminuição da sensação de impunidade, uma eficiência absurda do policial. Eu posso dizer assim, enquanto o policial militar de Salvador atende uma ocorrência, o meu de Santa Catarina atende 5. Tá? Ou 4, dependendo do crime. Desafoga a polícia judiciária. Absolutamente desafoga, por isso nós apresentamos, só vejo vantagem numa polícia de si completo. Não tem desvantagem. O pessoal reclamou muito no início, principalmente por causa, nós começamos o formulário do papel, né? Seria lá no início uma desvantagem, que burocratizou muito. Mas com a tecnologia, essa burocracia caiu por água abaixo, não tem mais, pelo contrário. Não tem, eu acho que já falei toda. Coronel, podemos resumir então que é bom para todos? Muito bom para todos, muito bom para todos. Aumenta o respeito para o policial militar também, tá? Porque ele não acontece aquela coisa, ele leva preso e lá, eventualmente, delegacia, não são todos os casos, por favor, alguns casos, fala, o policial militar não devia ter prendido, podia soltar. Aí outra coisa, aí fica o policial por mal, porque ele prendeu e levou para a delegacia, por que já não me soltou antes? Então o policial militar que faz esse serviço, é muito bom então. Para a instituição policial militar, é excepcional para os policiais militares, é excepcional para a população, porque é uma resposta mais rápida do judiciário. Era isso. Muito obrigado a todos. Adorei. Senhor Coronel Martínez, muito obrigado. Obrigado, senhores associados. Próxima quarta-feira estaremos com o Coronel Marlon Teza, Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Forte abraço a todos.